Um dia de novo, um dia de trabalho que a gente tem que realmente voltar paulatinamente ao que nós tínhamos antes dessa pandemia toda chegar. Mas hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre, de fato, o que é medicina integrativa, que tanta gente fala e fazem tanta pergunta a esse respeito. Qual é a diferença, qual seria a diferença da medicina naturalmente praticada pela grande maioria dos médicos hoje, o que se chamaria de medicina tradicional, e a medicina integrativa, que é uma nova proposta? A medicina integrativa, ela tende a seguir mais a fisiologia, ou seja, a maneira natural que o organismo age. O médico integrativo, o médico que faz uso de medicina integrativa, ele tenta, na realidade, entender o corpo humano como um todo. E sempre que possível, e na grande maioria das vezes, ele vai na causa do que está levando aos sintomas indesejáveis, que na grande maioria das vezes é o que traz o paciente a um consultório médico. Então, por exemplo, a queixa do paciente é azia, porque ele tem um refluxo. Naturalmente se passa inibidores de bomba de prótons, ou seja, para diminuir a acidez gástrica. Entretanto, o problema da azia, o problema do refluxo, não é a acidez gástrica. É sobretudo o incômodo a nível esofágico, que não tolera aquele pH, que para o estômago é normal, porque precisa ser ácido, para fazer a digestão das proteínas, a digestão dos alimentos como um todo, mas que não deveria refluir para o esôfago. Então veja bem, o médico integrativo, o médico que pratica a medicina integrativa, ele tem a causa como fonte. Faz uma endoscopia, se tiver realmente uma hérnia de hiato, essa hérnia tem que ser corrigida para que tudo volte a ser como era antes. Mas na grande maioria das vezes não há hérnia, na grande maioria das vezes há o refluxo, seja porque está comendo errado, como na grande maioria das vezes, seja porque está abusando um pouco do álcool com mais frequência, por exemplo. Então veja bem, o que é que a grande maioria dos médicos faz? Diminui a acidez, resolve a queixa, resolve o problema. Isso não é bem verdade, porque vai criar um outro problema para o estômago, que vai praticamente não absorver coisas que são fundamentais, como as vitaminas do complexo B, para formar o M da hemoglobina, por exemplo. Vai prejudicar muito a absorção das proteínas, dos aminoácidos que serão quebrados a partir das moléculas de proteínas. Isso é tão verdade que você vê que o aspecto das fezes muda. O aspecto dos alimentos são muito menos triturados, você ainda vê pedaços com muita frequência, assim como modifica o cheiro. E o que é pior, isso sendo usado por tempo prolongado, e não se surpreenda, porque eu tenho pacientes que me procuram tomando esse tipo de medicamento quase que diariamente há mais de 15, 20 anos. Então vejam bem, se existe uma dor, se existe uma queixa, aquilo é tão somente um sinal que deve nos colocar alertas para tentar descobrir o que se passa, e não tão somente usar um analgésico. Se eu tenho uma febre, absolutamente a mesma coisa. Por que eu vou usar o antitérmico? Aliás, no caso do antitérmico, não só dificulta encontrar a causa, como até mesmo é uma maneira que o nosso organismo tem de se defender contra agentes agressores, como bactérias, como os vírus. Em outras palavras, o aumento da temperatura é exatamente o mecanismo de defesa. Ao usar um antitérmico, eu simplesmente prejudico a maneira com a qual meu organismo se defende. Lógico, eu não estou aqui pregando que a gente deva sentir dor, que a gente deva... Eu não estou fazendo apologia da dor. Então, se você está pela febre, com o corpo moído, se sentindo mal, eu entendo perfeitamente que você tome um antitérmico, que tem uma ação analgésica que vai lhe trazer um bem-estar. Mas você precisa ter convicção, você precisa ter certeza de que você de fato está dificultando a resposta que naturalmente o seu organismo teria de defesa. Então, basicamente, não é que o médico que pratica a medicina integrativa não se importe com os sintomas indesejáveis. Ele se importa, mas simplesmente a maneira de tentar fazer com que eles desapareçam é tentando, sempre que possível, isso acontece na grande maioria das vezes, atuar na causa e não tão somente diminuindo os sintomas. Gente, tenha um ótimo dia.